Bom dia, vamos começar a nossa aula hoje de manhã. Gostaria de convidá-los a iniciarmos com uma oração. Pai, muito obrigado por nos reservar esse momento, esse dia tão bonito que o Senhor criou. Que o Senhor possa nos ajudar nesse instante a nos focalizarmos naquilo que precisamos, que nossas preocupações, nossas dificuldades na vida possam ser colocadas de lado por um instante e que nós possamos, Deus, nos concentrar agora em aprender um pouco mais da Tua Palavra. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso tema hoje, que vai ser projetado aqui na frente, é casamento, divórcio e recasamento. Pois não? Casamento, divórcio e recasamento. Essa é a primeira parte de uma aula. Não fui eu que fiz essa aula, eu recebi a incumbência de passar para vocês, porque a pessoa que iria ministrar essa aula está viajando. Então vamos lá, é uma aula bastante interessante. E a gente começa então com a pergunta: o que é casamento? A ideia forte que nós temos, que vem da nossa tradição religiosa, e não digo da nossa igreja propriamente, mas da nossa tradição nacional, da nossa tradição mundial em relação a casamento, é que tem muito a ver com o cerimonial. Então, a gente, quando pensa em casamento, nossa tradição nos ajuda a pensar, ou nos faz pensar em uma festa religiosa. E a gente acha que só isso já basta. O casamento, ele não pertence à igreja. A ideia que às vezes a gente tem é que a igreja foi a fundadora, foi a organizadora, foi a que inventou o casamento. Mas casamento veio muito, muito, muito antes de igreja. O casamento também não pertence a uma lei de Israel. Ela veio antes das leis, antes dos mandamentos de Deus, já existia casamento. O casamento, ele pertence a uma ordem criacional de Deus. Foi Deus que elaborou, foi Deus que desenhou, foi Deus que idealizou a união entre um homem e uma mulher para que eles se completassem, para que eles fossem uma pessoa e formassem esse casal. Casamento existe para que o homem e a mulher possam curtir a vida, possam ter uma vida saudável, uma vida mais feliz, vamos dizer assim, uma vida juntos, curtir a vida fisicamente, curtir a vida emocionalmente, curtir a vida materialmente, juntos, como duas pessoas. Por que a gente pensa nisso? Porque casamento veio antes do pecado chegar ao mundo. Então hoje a gente tem a ideia de que, por que a gente casa? A gente casa para ser mais forte espiritualmente. Eu caso para eu poder ter mais ânimo nessa vida com Deus, etc, etc. Mas casamento não existiu, não foi idealizado para isso, porque casamento existia antes de haver pecado, não havia necessidade dessas coisas que a gente fala hoje, que a gente precisa casar para ter filho, porque precisa melhorar a renda, então juntos a gente consegue ganhar mais nessa vida. Não, né? Antes do pecado, essas preocupações, essas ideias nem existiam. Adão e Eva estavam unidos para curtir ainda mais a vida que Deus tinha preparado para eles. Então é algo que Deus desenhou para o homem e para a mulher, foi algo que Deus estabeleceu para um homem, para uma mulher, desde o princípio
da humanidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vamos ler. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, o casamento entre um homem e uma mulher, segundo a Bíblia, não é entre um homem e um homem ou uma mulher e uma mulher. Segundo a Bíblia, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O casamento, aos olhos de Deus, é entre um homem e entre uma mulher. Até quando esse casamento deve durar? É esse aí, ó, é esse aí. Esse aí que está... Quem que pode ajudar esse amiguinho aí? É esse aí. Até quando esse casamento pode durar? Ou até quando ele deve durar? Será que casamento tem um prazo de validade? Será que casamento tem um contrato? É como um contrato que a gente faz, por exemplo, que tem uma data de vencimento, depois a gente vê se a gente gostou daquela situação e a gente renova ou não renova. Alguns até tentam casar dessa forma, né, ou se unir dessa maneira, vamos ficar juntos aí, ou por 1 ou 2 anos, se der certo a gente toca a bola para frente, senão a gente parte para outra. Qual é a data de validade? Para Deus não existe. Para Deus é até que a morte nos separe. Essa é uma frase que ficou muito comum nos casamentos, né? nas cerimônias religiosas, seja lá o pastor, o ministro religioso, que seja o padre, um momento ou outro termina então que Deus uniu o homem, nenhum separa, somente a morte pode separar. Isso está escrito em Mateus capítulo 19, versículos 5 a 6. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E Paulo reafirmou isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, quando ele escreve: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Ou seja, essa união, essa ligação, esse elo, segundo Deus, é até que a morte separe um do outro. Ou seja, o plano de Deus para o casamento é que dure, não só um mês, não só um ano, dure até que Deus permita que um ou outro seja levado dessa vida. Nos 10 mandamentos, foram as 10 leis escritas por Deus, dadas a Moisés, escritas na tábua da lei. Nós temos lá esses 10 mandamentos e dentre essas leis, Deus fala sobre casamento, de uma maneira não explícita, mas ele toca nesse assunto lá, quando ele fala o 7º mandamento, em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Está escrito lá: não adulterarás. Aí uma vez até um amigo meu me explicou por que o número 7 tem sabe aquele tracinho? Porque alguém leu esses 10 mandamentos e falou: não dá para cortar o 7º? Aí fez aquele
7º mandamento de Deus fala em não adulterarás. O que significa isso? Em outras palavras, significa ser fiel. Ser fiel ao marido, ser fiel à esposa. Mas essa fidelidade, lendo outras escrituras, entendendo melhor o que Deus pensa a respeito disso, em relação a um casal, essa ideia ela é expandida, ela abrange muito mais do que uma infidelidade sexual, por exemplo. Essa palavra ela pode abranger uma fidelidade física, no caso não adulterar, mas pode também envolver a questão financeira, o casal ter uma fidelidade financeira, ou seja, eles estão em paz em relação às suas finanças, um não gasta sem o outro saber, gasta de uma maneira errada e pega o outro de surpresa, eles estão em concordância com o orçamento da família, há uma fidelidade, há uma união entre os dois, uma fidelidade emocional, um compromisso de suprir um ao outro emocionalmente, de trazer equilíbrio num relacionamento. Pode abranger uma fidelidade espiritual, onde um pastoreia a vida do outro, onde um se esforça para que o outro tenha todas as possibilidades de completar sua salvação e chegar no céu. Qual é a prioridade do casal? Qual é a prioridade do cônjuge? Essa é uma ideia que é muito interessante. Gênesis fala no capítulo 2, versículo 24, o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. É interessante ler isso aqui, né? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Às vezes a gente casa e continua unido ao pai e à mãe, né? A gente não consegue sair da casa, né? Eu mesmo tive uma situação muito difícil financeiramente, alguns anos atrás, eu precisei voltar para a casa precisei ir para a casa da minha sogra. Então, deixei ou não deixei? A Miriam deixou ou não deixou pai e mãe, né? Deixou, mas voltou? Que história é essa? Bom, a gente não tem que entender que a gente tem que, se não tiver onde morar, então eu vou para a rua, porque Deus está falando que tem que largar meu pai e minha mãe. Deus está falando aqui sobre as prioridades novas que chegam para esse novo relacionamento, esse novo casal. Então, no casamento, o homem e a mulher, a partir daquele momento, eles passam a constituir um novo núcleo familiar. E esse novo núcleo familiar deve ser a prioridade da vida dos dois, acima da prioridade que eles davam quando eles moravam com pai e mãe, ou às vezes não moravam com pai e mãe, moravam com amigos porque mudaram de estado, mas ainda tinham sua família primeira, que era o pai, mãe, irmãos. Agora não, agora o núcleo prioritário para Deus passa a ser essa nova família a partir desse casamento. Então Deus estabelece prioridades a partir do casamento para os nossos relacionamentos. Então, o que deve vir em primeiro lugar, na sua opinião? Deus, segundo lugar, dinheiro? Quê? Esposa, marido. Terceiro, quê? Filhos. Quarto, igreja. Essa é a prioridade. Marido, mulher. Os filhos. E quando fala em terceiro lugar a família, eu me confundi um pouco aqui. Primeiro lugar Deus, desculpa. Primeiro lugar Deus, segundo lugar o casal, terceiro filhos e quarto a igreja. Não é interessante a gente observar, até mesmo na nossa vida, como essa ordem, ela muda dependendo do nosso status de vida? Então, por exemplo, se a gente está passando uma situação muito difícil, o que pula para frente? O que pula em primeiro lugar?
trabalho, por exemplo. Então a gente começa a trabalhar 12 horas, 15 horas, trabalha domingo de manhã, trabalha de madrugada, pega um bico ali, pega 2 empregos e começa a trabalhar, passa a ser o número 1. A gente começa a mudar a ordem. Outra coisa muito normal que acontece também é os filhos tomarem o segundo lugar, que pertencia ao marido ou à mulher. Então, a mulher dá muito mais atenção aos filhos e o marido fica em segundo lugar. E às vezes o marido, que está com alguns problemas com a mulher, e os filhos não confrontam muito ele, então ele dá prioridade aos filhos, e a mulher fica em terceiro lugar. Isso é uma grande tolice, porque se o casamento não estiver bem, os filhos não vão estar bem. Então a prioridade deve ser primeiro o marido, primeiro a esposa, né, e vice-versa, depois os filhos e depois a igreja. Então, o versículo que foi muitas vezes usado de maneira errônea, que o reino em primeiro lugar, então a igreja em primeiro lugar, mas o reino não é a igreja. O reino é relacionamento com Deus, o reino é vida com Deus, é cristianismo. Igreja não, igreja local vem em quarto lugar. Isso não deve soar como uma desculpa. Puxa, era tudo que eu queria ouvir, então, deu um probleminha lá, não vou na igreja, porque meus filhos... Não, acho que realmente acontecem problemas que são genuínos e a gente tem que priorizar, e às vezes não dá para... Mas há problemas também que a gente pode administrar, contornar e vir à igreja e servir os filhos e também estar com a mulher. Mas acima de todas essas coisas, Deus tem que ser a nossa prioridade. Agora vamos falar um pouco sobre casamento e união estável. Essa é uma parte um pouco mais complicada, peço sua atenção e sua compreensão. João capítulo 4, versículos 15 a 17. A mulher lhe disse para Jesus: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Do ponto de vista de Jesus, nessa situação, viver junto não significava estar casado. Porque essa mulher, ela vivia com um homem, e Jesus falou: você está certa, você não tem marido, você ainda é solteira mesmo morando com esse homem. Viver junto com alguém não é sinônimo de estar casado. Então, viver junto com alguém não é sinônimo de estar casado. Mas eu vivo há 15 anos. Mas isso não significa necessariamente casado, significa outra coisa. A definição de casamento é uma união duradoura entre um homem e uma mulher que envolve um compromisso público e de acordo com as regras da sociedade onde essa união ocorreu. Então, há uma diferença, e é bom que a gente entenda isso, porque há um pouco de dúvida em relação a isso, sobre o que é união estável e o que é casamento. São duas coisas distintas. Tem um artigo, o artigo 226 da Constituição, parágrafo 3º, e lá diz que, para efeito da proteção do Estado,
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, uma união estável, ela não altera o estado civil de uma pessoa. Mesmo a pessoa estando, vivendo 10, 15, 20 anos e tendo essa união estável que o Estado reconhece e oferece, essa pessoa, mesmo assim, ela não é considerada casada. O que altera o estado civil dessa pessoa é o casamento registrado no cartório, casamento civil. Só para vocês terem uma ideia, Miriam, você pode dar 2 exemplos? Sempre é bom chamar uma pessoa que fala melhor que a gente. Bom dia. Eu quero só contar uma história de como eu tive contato com essa situação. Nós nos casamos e mudamos para Belo Horizonte na missão. Nós tivemos lá a nossa filha Mariana. Enquanto eu estava no hospital, meu marido foi registrar minha filha. E ele levou minha identidade de solteira. E nós registramos a Mariana com meu nome de solteira, Miriam Aparecida dos Santos. 18 anos depois, nós fomos tirar o passaporte dela para uma viagem que nós íamos fazer. Nós fomos na Polícia Federal e a delegada, quando viu meu documento para tirar o passaporte dela, falou: essa pessoa aqui não é você. Eu falei: mas claro que sou eu, Miriam Aparecida dos Santos, só que agora eu tenho Oliveira. Ela falou: não, essa pessoa aqui não existe mais. A partir do momento que você se casou, a Miriam Aparecida dos Santos, ela desapareceu. O Estado só considera hoje que existe a Miriam Aparecida dos Santos Oliveira. Então, minha filha não pôde tirar o passaporte. Ela falou: se você sair do país com essa criança, com essa menina, usando esse documento, eles vão falar que você está raptando essa menina e levando ela para fora do país. Então, você vai ter que entrar com um processo que durou 1 ano para tramitar, para mudar a certidão de nascimento da minha filha. Ela teve que cancelar aquela certidão e tirar uma outra certidão como minha filha agora, para poder sair do país. Então, quando a gente fala sobre mudança de estado civil, não é simplesmente que você passa de solteiro a casado, você deixa de existir como uma pessoa solteira e passa a existir como uma pessoa casada. O Estado reconhece você como outra pessoa. Então, isso quando a união estável não te dá. Eu trabalho como arquiteta na Prefeitura de Santana de Parnaíba, que a gente faz regularização de loteamentos. Então, quando eu vou emitir um documento de propriedade para alguém, e essa pessoa é casada, nós qualificamos as pessoas José de Almeida, casado, e Maria José de Almeida, casada, proprietários deste imóvel. Quando a pessoa tem união estável, nós qualificamos a pessoa como José de Almeida, solteiro, e Maria das Graças, solteira. Né? A gente não qualifica a pessoa como casada neste documento, porque ela não é casada, mesmo vivendo 30, 40 anos juntos. Então, a questão de você ter união estável e você ser casado, perante o Estado, né, que é a união, você até tem alguns direitos, né, quando você tem união estável. O governo reconhece você como de direito à propriedade, algumas coisas, mas o seu estado civil não vai modificar. Então, perante a lei e perante Deus, por isso a gente insiste que as pessoas se casem, porque perante Deus você não é casado, né? Você é solteiro vivendo junto com outro solteiro,
né, com um pacto ali de fazer algumas coisas juntas. Então, isso é bastante interessante, né? Essa delegada da Polícia Federal, ela falou, essa moça aqui, dessa identidade, não existe mais. Agora é outra pessoa que existe. Então, é uma antes, uma depois. São duas coisas bastante distintas. E essa questão da união estável, recentemente o Supremo Tribunal Federal, vocês sabem disso, estendeu tal entendimento às uniões homoafetivas também. A definição de alguns juristas é a seguinte, que o propósito da união estável é reconhecer os fatos jurídicos que já existem. E dessa forma, o cidadão é protegido, o Estado também é protegido. Agora, o casamento é para constituir um fato jurídico novo, que é o que a Miriam falou. Tem, por exemplo, aqui uma citação de uma jurista chamada Dalva Oliveira, e ela fala que o casamento, de um modo geral, é uma união socialmente aprovada entre pessoas físicas que tenham como propósito constituir família mediante comunhão de vida. A aprovação do casamento pelo Estado é chamada de casamento civil. Então, o que é reconhecido pelo Estado, o que é reconhecido pela lei, é o casamento civil, para se dizer que realmente a pessoa é casada. Então, resumindo, o casamento, ele é um pacto público que a pessoa faz, onde ela assina, onde ela se registra, onde ela vai lá no cartório para uma vida toda, como a gente falou, e a união estável é apenas uma situação de fato onde o Estado empresta para esse casal alguns direitos, como, por exemplo, a questão dos filhos, a questão dos bens, mas não reconhece como eles são casados. Então, o casamento aceito por Deus, ele precisa ser reconhecido pela sociedade, ele precisa ser casado no civil. No Brasil, a regra é que você só é casado, é o que a Miriam falou aí, caso você tenha o seu nome inscrito no cartório. Se você não tem seu nome inscrito no cartório, perante a lei brasileira, você não é casado. E para Deus é o que importa, você tem que estar sob a lei do país onde você vive. Então, no Brasil, esse é o caso, o registro civil. Você só terá união estável, se não casar no civil, mesmo que tenha casado no religioso. Então, algumas pessoas falam, bom, eu casei na igreja, então eu sou casado. Não, isso não quer dizer que você é casado. Você participou de uma cerimônia religiosa, você recebeu a bênção da pessoa que dirigiu aquela cerimônia, mas diante de Deus, não é isso que importa. Diante de Deus, para ter um casamento considerado lícito aos olhos de Deus, você tem que estar casado no civil, mesmo que tenha tido uma cerimônia religiosa, e mesmo que não tenha tido uma cerimônia religiosa. Alguns casaram no civil e não se sentem casados porque não casaram na igreja. Não tem nada a ver. Para Deus, se você casou no civil, você é casado. Se você vai fazer cerimônia religiosa ou não, é decisão sua. Algumas pessoas não querem casar em igreja, algumas pessoas querem casar num buffet, por exemplo, numa casa, fazer um outro tipo de cerimônia. A gente pensa, por exemplo, no caso de Isaac e Rebeca, vocês podem ler isso lá na Bíblia depois com mais tempo, mas aparentemente eles não fizeram nenhuma celebração de casamento, não teve nenhuma cerimônia, aparentemente, e mesmo assim Deus considerou os dois casados. Lá em Gênesis 24, versículo 63, nós lemos o seguinte: certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo
quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Não fala sobre cerimônia. A celebração não é essencial, apenas o compromisso público de que essa união de fato foi formada. E nesse caso era esse o costume. O servo de Abraão, ele foi lá, ele estava procurando uma esposa para Isaque. Aí ele pegou lá então a Rebeca, foi com ele com o propósito dela se casar com Isaque. Isaque estava recebendo a Rebeca com o propósito de se tornarem marido e mulher. E houve um pacto público de acordo com as regras, de acordo com o contexto ali da época do povo de Deus. Outro assunto agora sobre monogamia e poligamia. Eu acho que vocês sabem, mas poligamia é a união conjugal de uma pessoa com várias pessoas. Uma pessoa que tem várias esposas, por exemplo. O primeiro caso de poligamia na Bíblia aconteceu lá em Gênesis capítulo 4:19, com Lameque. Então Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Tem muitos outros exemplos na Bíblia de homens que tomaram para si não só uma, mas várias, dezenas, centenas de mulheres. Abrão, Jacó, Moisés, Davi e Salomão, que acho que foram campeões nesse quesito. No entanto, poligamia não é o plano ideal de Deus. Se você é casado, você deve entender bem isso. Porque tendo só um marido ou só uma esposa já é bastante desafio. Imagina ter 7 mulheres ou dentro da mesma casa, ou 5 maridos dentro da mesma casa, eu não sei. Eu não me imagino nessa situação. Não é uma boa opção, mas alguns fizeram, mas não é o plano, nunca foi o plano ideal de Deus, mas também nunca foi na Bíblia, isso é muito curioso, condenado por Deus de uma maneira explícita. Então, a poligamia, ela foi até regulamentada na lei daquela época. A gente vai lá para Êxodo, capítulo 21, versículo 10 e 11, que diz o seguinte, e essa é uma lei: se o Senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Então, olha que interessante, a lei aqui, a palavra de Deus falava, não condenava a pessoa que tinha mais de uma esposa, mas ela colocava alguns parâmetros para que esse casamento funcionasse aí o melhor possível. Mas de onde a gente tira a ideia de que esse não era o plano ideal de Deus? Bom, simples. Voltando lá para Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nós já lemos. O que diz lá? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A sua mulher, e não deixará pai e mãe e se unirá às suas mulheres. Então Deus, quando falou isso no começo, na cabeça de Deus, no pensamento de Deus, era para ser um homem e uma mulher. Monogamia. Na Bíblia a gente tem exemplos de famílias onde havia poligamia, e a gente percebe que havia muito problema, como por exemplo, ciúme, ódio, provocações, brigas entre irmãos, problemas de relacionamento seríssimo entre irmãos. A gente vê isso
com Abrão, por exemplo, que tinha lá Sara e Agar. A gente vê Jacó com Raquel e Leia, ou Leia. E a gente vê também um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, Ana, que foi a mãe de Samuel, e Penina. Muito problema ali, um conflito familiar difícil de lidar. Então, poligamia, ela é ilegal no nosso país. E parece também que no Império Romano essa não era a prática. Por isso o Novo Testamento não fala muito disso, sobre poligamia, porque o Império Romano também não aceitava esse tipo de situação entre um homem e várias mulheres. Muito bem, vamos parar por aqui hoje. Isso aqui foi uma introdução. Eu sei que há muitas dúvidas e nós vamos ter a oportunidade de tirá-las aí no decorrer das outras aulas, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou estar aqui na frente disponível. Se eu puder ajudar, eu vou fazer, tá bom? Muito obrigado, um ótimo domingo para todos.